neste vídeo nós conheceremos um pouco mais sobre as obras de misericórdia, tanto as corporais quanto as espirituais. A primeira obra de misericórdia é espiritual, ensinar os que não sabem. Corresponde à nossa capacidade de transmitir os valores da fé, os ensinamentos do Evangelho, corrigir na caridade as atitudes que não levam ao amor e à união. A segunda obra de misericórdia espiritual, aconselhar quem necessita, significa que colocamos nossa fé em prática quando prestamos o apoio necessário para as pessoas que estão passando por incertezas, angústias e sofrimentos. Terceira obra de misericórdia espiritual, corrigir os que erram, faz parte da nossa vida de fé despertar nas pessoas o sentido da vida, que é sempre um sentido para além do superficial. A vida de fé é um caminho de encontro com a face de Deus, que é amor, bondade e justiça. A quarta obra de misericórdia espiritual, consolar os tristes. Seguir Jesus é apontar o caminho da esperança e alegria para quem está sofrendo por alguma razão na vida. Fazer-se presente com um abraço, um ouvido atento e um gesto de acolhida é ser sinal da presença de Deus para as pessoas tristes. A quinta obra de misericórdia espiritual, perdoar as injustiças de boa vontade. Dar o perdão de coração é atitude exigente. Para o bom relacionamento com as pessoas, precisamos nos exercitar em não guardar mágoas e rancores. O seguidor de Jesus não deve cultivar o sentimento de vingança. Se nós não perdoamos, impedimos que o perdão de Deus chegue a nós. A sexta obra de misericórdia espiritual, sofrer com paciência as fraquezas do próximo. Mais difícil que apontar o dedo na direção do erro das pessoas é colocar-se no lugar do outro. Ajudar, dar conselhos e ensinar o bem não significa ser superior às pessoas. Praticar o perdão também é um ato e um exercício de paciência. A sétima obra de misericórdia espiritual, rezar pelos vivos e mortos. Esta obra nos ensina a sair de nossas necessidades pessoais e nos unimos em oração pela humanidade toda, a família de homens e mulheres, crentes e não crentes, mas que carregam o dom da vida, e, além dos vivos, rezar pelos mortos, para que contemplem a luz divina e intercedam pela nossa conversão. Agora vamos conhecer e refletir as obras de misericórdia corporais. A primeira obra de misericórdia corporal é dar de comer a quem tem fome. Aprendemos com Jesus a repartir o pão e saciar a fome dos necessitados. Somos capazes de pensar nas oportunidades de doar uma cesta básica, repartir o lanche, distribuir os bens materiais com quem nada tem? A segunda obra de misericórdia corporal, dar de beber a quem tem sede. Esta obra nos faz pensar no cuidado com a criação e a poluição das nascentes, rios e oceanos. Por mais que tenhamos água em nossas casas, também sabemos de regiões em que as pessoas sofrem com as secas e a falta de chuvas. Terceira obra de misericórdia corporal, vestir os nus. Jesus nos exortou: quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem. É uma obra que nos faz pensar no acúmulo desnecessário de bens, na vaidade e no egoísmo que excluem as pessoas. A quarta obra de misericórdia corporal, acolher os peregrinos. À nossa volta temos muitos pedintes, moradores em situação de rua. Também é um gesto de conversão de nossa parte prestar ajuda material para as pessoas em situação de vulnerabilidade. A quinta obra de misericórdia corporal é visitar os enfermos. É uma obra que nos faz imitar os passos de Jesus. Lemos nos evangelhos várias passagens de Jesus que visita, consola e cura as pessoas doentes. Sair de nosso comodismo para visitar uma pessoa enferma é um gesto concreto de se colocar a serviço da defesa e promoção da vida. A sexta obra de misericórdia corporal, visitar os encarcerados. Pensemos por um instante na família de uma pessoa que está na prisão. Quanta aflição pela ausência física, pela saudade e pelas condições em que vivem. Ainda precisamos superar preconceitos e acreditar na possibilidade de
mudança das pessoas. Sétima obra de misericórdia corporal: enterrar os mortos. A presença na hora do luto, da dor e da saudade de pessoas que passam pela morte de uma pessoa querida, nos faz pensar no sentido de nossa vida, até mesmo na qualidade que estamos dando para a nossa vida de fé em comunidade. A tradição da Igreja guardou no Catecismo número 2447 estas obras, para nos ensinar que a fé é prática e depende de nossa atitude de sair de nós mesmos e ir ao encontro da necessidade física, espiritual e material de nossos irmãos e irmãs. Esperamos que estas obras de misericórdia, apresentadas pelas catequistas de nossa paróquia São Cristóvão, iluminem as ações práticas de sua fé. Deus abençoe.